Bom, que o canal é antigo, isso a gente já sabe, né? Mas pode ser que você não saiba que aqui eu já fiz muita maquiagem inspirada em colegas da profissão, em outros maquiadores, em outras maquiadoras. E hoje eu retorno com esse quadro aqui no canal. Essa é a primeira vez que você está aqui no meu canal, bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu me chamo Amanda. E se você gostar desse vídeo e caso você assista outros vídeos por aqui também e gostar do meu canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que eu postar um conteúdo novo por aqui. E claro, deixa o seu like porque ele é muito importante para ranquear o vídeo e o YouTube entregar para mais pessoas que estejam interessadas no meu conteúdo. E se você tiver alguma coisa para acrescentar, alguma coisa para dizer aí pra mim, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Fazia tempo, né, que eu não trazia uma maquiagem inspirada em outro profissional aqui no canal. E vocês estavam comentando bastante que estavam com saudades desse tipo de vídeo. E hoje eu escolhi uma profissional super bacana pra vocês conhecerem, caso vocês ainda não conheçam, né? Hoje eu vou fazer uma maquiagem inspirada na maquiadora Alice Gontijo. Não sei se você conhece, gente, mas ela é babado, viu? A Alice é uma maquiadora de Belo Horizonte. Adoro BH, a gente tem um carinho muito grande por BH. E eu a conheci recentemente, pessoalmente, né, em um workshop. E ela é uma querida, tem uma maquiagem ainda mais linda pessoalmente. E a Alice, ela tem um estilo muito pessoal, muito próprio. Ela domina bastante a técnica de maquiagem beauty, que eu particularmente amo, né? E ela tem uma assinatura muito própria. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês darem uma olhadinha e seguir ela lá no Instagram também. Ela tem uma maquiagem, uma assinatura muito própria na área da maquiagem beauty e hoje eu vou tentar recriar alguma maquiagem dela, vamos ver se vai dar certo, né? Eu normalmente faço a pele antes dos olhos, porém a Alice, ela tem uma técnica muito peculiar de fazer a maquiagem dos olhos. Ela faz um esfumado bem alongadinho, bem erguidinho. E pra isso eu vou usar... Eu estou usando band-aid, né? Porque eu não achei meu micropor. Então eu cortei um band-aid no meio e coloquei aqui. Você pode usar cartão de visitas, cartão de débito, cartão de crédito. Eu vou posicionar agora o band-aid no outro lado do olho. E como eu não quero estragar a pele, né, com um band-aid, eu vou deixar pra fazer a pele depois. Vou começar fazendo a aplicação de um corretivo cremoso na pálpebra móvel, para eu deixar com uma textura bem bacana para trabalhar com as sombras e também melhorar a pigmentação das sombras, elas terem uma fixação muito melhor. E se você preferir um corretivo líquido, não tem problema, funciona também, você vai optar pela textura que você sentir mais confortável. Pelo que eu pude observar, na maioria das maquiagens da Alice, ela utiliza tons de sombras neutros muito bonitos. E eu acabei ressuscitando, digamos assim, tirando do armário uma paleta que eu sempre usei muito em atendimento, que eu sempre recomendo para quem me pergunta, que é a Tarte Pro da Tarte. Ela tem tons maravilhosos e é ela que eu vou utilizar para tentar reproduzir essa maquiagem. Eu vou começar a aplicação com uma sombra chamada Inocente, que é um marrom neutro. Ele é um pouquinho neutro, né? Ele é levemente rosadinho, eu diria, o fundo dele, né? E eu vou utilizar essa sombra, essa primeira marcação aqui. Primeiro eu vou começar fazendo a aplicação na pálpebra fixa. O tamanho do pincel, ele vai depender do tamanho do seu olho. Como eu tenho um bom espaço de pálpebra, né, tanto fixo como móvel, eu estou utilizando um tamanho de pincel que abrange bem toda essa área de pálpebra que eu tenho, mas sem preencher demais. Se você tiver um olho menor do que eu, com menos espaço de pálpebra, eu recomendo que você utilize um pincel menor. Dito isso, agora eu vou pegar uma sombra marrom um pouco mais escura. Eu não vou utilizar muitas sombras, então eu tenho que fazer escolhas inteligentes nas sombras que eu vou utilizar para conseguir chegar no resultado que eu quero. Então agora eu vou utilizar uma sombra chamada Edge dessa paleta aqui, que é um marrom mais escuro, um pouco mais escuro do que esse primeiro marrom que eu usei de base, pra gente começar a intensificar um pouco mais essa sombra, mas novamente, pra não exceder a pigmentação necessária. Essa sombra mais escura, eu vou começar a pigmentação já na pálpebra móvel. Não vou fazer a aplicação primeiramente na pálpebra fixa, porque eu não quero escurecer mais do que já tá a minha pálpebra fixa. Então, a pigmentação maior, ela vai ficar por essa região aqui, e eu vou levar só o restinho, só o que tá sujinho das cerdas do pincel para a parte superior.
Maquiagem beauty, muita gente tem essa ideia de que é super fácil de fazer, mas na verdade ela é bem difícil porque a gente precisa se controlar para não colocar mais produto do que precisa. Olha que esfumado bonito que vai ficando, né? Outro conselho que eu dou para vocês é vocês escolherem sombras que acompanhem digamos que o mesmo fundo, certo? Então essa sombra de base aqui que eu utilizei, ela é um pouco mais quente, puxando até quase para um avermelhado, né? Então a sombra marrom mais escura que eu escolhi segue esse mesmo padrão, esse mesmo ritmo, digamos assim, para que fique tudo em harmonia. E você pode voltar também com um pincel da sombra anterior, com um pouquinho da sombra anterior, para dar o famoso acabamento. Antes de eu avançar com esfumado, eu já vou selar o corretivo que falta, né? Que ainda está aparente aqui, que ele tá assim já juntinho com o esfumado, é assim que a nossa maquiagem vai ficar. Então eu vou aplicar uma sombra meio amareladinha, você pode utilizar inclusive um pó compacto se você não tiver uma sombra dessa cor. E essa sombra que está sendo aplicada no restante da pálpebra móvel, ela está sendo aplicada com um pincel de pálpebra, um pincel achatadinho, que encaixa um pouco melhor. E eu já comentei aqui, mas eu sempre gosto de repetir, porque como sempre pode ser a primeira vez que você está assistindo um tutorial meu. Mas sombras claras, opacas, elas tendem a demorar um pouquinho para chegar na pigmentação desejada. Então a minha recomendação é que você faça mais de uma camada com essa sombra, como vocês estão vendo que eu tô fazendo. Eu estou pegando, aplicando, arrastando, dando uma leve pressionada para selar, né, esse corretivo que eu apliquei e a sombra grudar de fato na pálpebra, e ela vai chegar numa pigmentação muito melhor. Agora podemos dar continuidade ao nosso esfumadinho marrom, porque uma das assinaturas da Alice é fazer o esfumado com as sombras marrons rente à raiz do cílio. Fica a coisa mais linda, que eu particularmente amo, né? A Alice faz tanto com sombra ou com lápis de olho, marronzinho também. Eu vou fazer diretamente com as mesmas sombras marrons que eu fiz a construção do esfumado. Eu vou começar com um marrom mais escuro e um pincel lápis bem pequenininho. Esse daqui é da Dye Makeup, o 0139. Cuidado com a quantidade de sombra e não pressione demais o pincel na pálpebra para não dar aquela leve manchada. Vai aplicando com movimento de vai e volta, esfumadinho mais contido, para que não fique uma linha muito marcada. Caso você queira esse esfumado na raiz dos cílios um pouco mais intenso, você pode pegar uma sombra marrom ainda mais escura e intensificar esse esfumado com um pincel ainda menor. Quanto menor, mais detalhe você consegue, mais precisão você tem, então você consegue aplicar essa sombra marrom realmente no lugar que precisa. Se você quiser um efeitinho bem de delineado, você pode alongar ainda mais esse traço com um pincel. E eu vou trazer essa sombra também até o cantinho interno, porque as maquiagens da Alice têm um acabamento impecável, então todas as maquiagens dela são muito bem acabadas nessa região aqui do canto interno. Eu vou fazer o acabamento do canto interno com um delineador marrom, esse daqui é da Pop, caneta delineadora. Ela tem uma pontinha assim meio arredondada, que é bem bacana para você conseguir ter um traçado bem preciso. Quanto mais rente da raiz dos cílios, melhor, porque é só um acabamento mesmo, a Alice não costuma fazer traço grosso. Se você preferir, você pode fazer também com um delineador preto. Essa maquiagem já ficaria tudo assim opaca, né? Eu particularmente pendo para as maquiagens opacas. Mas outra assinatura muito particular das maquiagens da Alice são os pigmentos super delicados na pálpebra e no canto interno, e é isso que eu vou fazer agora. Eu peguei um pigmento da Poá, o P09, que ele lembra muito aquele pigmento da NYX. Vocês lembram dele? Quem é que é? É das antigas. E aí o que eu fiz? Eu coloquei na tampinha, eu umedeci um pouquinho o pincel com uma bruma, e agora eu vou fazer a aplicação desse pigmento. Além de ajudar a fixar o pigmento, ele fica muito mais delicado na pálpebra. E aí depois o que eu faço? Eu dou um acabamento nesse pigmento com um pincel limpo mesmo, dou uma esfumada na borda dele, pra ele dar uma espalhada e ficar um acabamento bem legal. Por enquanto terminei os olhos, eu vou tirar agora o meu band-aid. Ó, ficou um acabamento bem como eu queria realmente. E vamos preparar essa pele, né? A Alice tem como característica uma pele super leve e bem glow. E ela começa sempre aplicando o hidratante com um glowzinho também, né? Seja parecido com o Strobe da MAC, ou no caso eu vou utilizar o BT Glotion da linha Bruna Tavares. Eu estou aplicando direto na pele porque eu já fiz a minha hidratação de pele, ela já está com skincare em dia.
Então não é algo que eu sinto que eu preciso reforçar antes de aplicar o BT Glotion. No workshop em que participamos, a Alice utilizou a base BT Skin da linha Bruna Tavares, que é maravilhosa, é uma das minhas favoritas de fato. Mas hoje eu vou utilizar uma misturinha que eu já tava doida pra fazer, que é uma mistura da base da Cole Beauty, da Nathani, com o Oil Glam. Eu diluí a base Cole Beauty com 3 gotinhas do Oil Glam Fresh. Tô fazendo a aplicação com a esponja nova da Pra Maquiar e ela tem um recorte tão bacana que eu consigo respeitar aqui, ó, esse esfumadinho mais alongado, sem correr o risco de invadir pra cima dele. E sem contar que encaixa perfeitamente também aqui no cantinho interno dos olhos. Finalizei a aplicação da base, ficou uma camada super fina, tá super glow, por causa da misturinha que eu fiz entre a base e o Oil Glam, mas eu tenho cobertura, né? Então agora eu vou aplicar um pouco de corretivo, não muito. Esse daqui é o Invisible, da linha Daisy Peroso, da coleção Mariana Laureano. E eu vou utilizar a mesma esponjinha da Pra Maquiar para espalhar esse corretivo. Vou fazer um contorno em creme também bem discreto para combinar com essa pele que estamos fazendo, né? E eu vou utilizar a paleta Lily da Nath Capello para fazer o contorno em creme. Quando eu quero um contorno em creme mais suave, né, bem discreto, eu gosto de utilizar um pincel Duo Fiber. Esse daqui é da Real Techniques, ele é um pincel Duo Fiber meio achatadinho. E eu consigo já aplicar esse contorno em creme e ir esfumando, que é pra realmente ele ficar bem discreto. Inclusive, pra ficar tudo no cremosinho, por enquanto, eu vou aplicar um blush cremoso. Eu tô usando esse daqui da Nina Secrets, que é o Pêssego Secreto. Outra vantagem de fazer uma construção de pele com produtos cremosos é a durabilidade. Por mais que você aplique o produto em pó por cima para fazer aquele reforço de coloração, como nós temos um produto em creme por baixo também fazendo essas funções, a pigmentação vai durar por muito mais tempo. A gente selar essa pele agora, né? Eu vou utilizar esse pó da Anastasia, que ele é super fino, ele não é muito seco, ele não deixa a pele com aquela cara de deserto do Saara, sabe? E a selagem da Alice, ela, pelo que eu me recordo, ela não costuma fazer baking, não. Ela faz uma aplicação, assim, na medida de pó, nem muito, nem pouco, o suficiente para a pele ficar bem seladinha e não dar aquela pesada. Então, abaixo dos olhos, eu vou fazer a aplicação com uma esponja que tá umedecida, mas ela já foi umedecida faz tempo, então ela não tá super úmida. Mas eu tô curtindo aplicar pó com esponja umedecida. Essa daqui é a nova da Nina Secrets. Ela tem um recorte bem interessante para poder fazer essa aplicação de pó. Eu vou fazer uma aplicação também mais contida e sentindo no toque se a selagem está suficiente. E após terminar a aplicação desse pó solto, por mais que eu não tenha feito baking, eu gosto de dar uma polidinha com um pincel e tirar qualquer tipo de excesso. Fazer um leve reforcinho aqui do contorno, nada muito exagerado, pra gente ter uma durabilidade um pouquinho maior dessa pigmentação. E todos os produtos utilizados estarão listados aqui abaixo do vídeo. Por mais que eu goste de bastante blush, eu não percebo um blush muito exagerado nas maquiagens da Alice, então eu vou me comportar aqui e vou aplicar só um pouquinho, só pra pigmentar um pouquinho a mais. E óbvio, não podia faltar, né, um bom iluminador. Ah, meu Deus do céu. Esse daqui é da Revlon, é o Skin Lights, que eu fiz uma mini resenha num vídeo shorts pra vocês. Ele é um dupe perfeito para aquele da Anastasia, mas, entretanto, porém, todavia, a Revlon parece que decretou falência, né, gente? Alguma coisa do tipo lá nos Estados Unidos. Então, acho que vamos ter que seguir a nossa busca por um dupe perfeito, que talvez esse daqui não exista mais, né? Agora vamos voltar para os olhos, né? Uma característica muito legal da maquiagem da Alice também é que ela não faz a parte inferior grossa, ela basicamente só faz o acabamento na linha d'água e um esfumado extremamente discreto, rente à raiz dos cílios, bem rente mesmo. E eu vou tentar replicar isso daqui agora. Ela utiliza um lápis marrom bem quente, um marrom bem quente na linha d'água. Se você não tiver, você pode utilizar um BT Velvet, por exemplo, que também vai dar certo. Eu vou utilizar o lápis Costa Rich da MAC, que é um marrom maravilhoso. Já citei aqui várias vezes pra vocês. Esse é aquele momento que a gente não fica com dó de pigmentar bem aqui e nem de dar acabamento, porque, lembra, o acabamento da Alice é praticamente impecável, né? Então depois de pigmentar super bem esse lápis, eu vou dar uma esfumada pra não ficar
nenhum gruminho assim, né, de lápis, não ficar alguma coisa estranha acontecendo aqui. E eu já vou agora unir esse esfumadinho que eu fiz aqui com a parte superior. Elas têm que conversar, senão vai ficar um acabamento um pouco feio. E eu já vou aproveitar para dar um acabamento também nesse esfumado, para ele não ficar extremamente marcado, né? Já que a gente fez ele antes da pele, agora a gente tem que juntar, digamos, esse esfumado no que tá acontecendo no restante da pele. As sobrancelhas da Alice, elas também são super naturais, são super discretas, e é essa vibe que eu vou trazer para as minhas sobrancelhas também. E eu estou utilizando a pastinha da Anastasia na cor Auburn, que é uma pastinha com um tom bacana para ruivas. Ele é bem parecido com o tom do meu ruivo, inclusive. Agora sim, né, com as sobrancelhas o negócio tá outro, né, o papo é outro. Agora eu vou fazer a aplicação da máscara. Vou aplicar o Wonderlash da linha Bruna Tavares, que é uma das minhas favoritas. Eu amo esse aplicador, amo do fundo da minha alma. A Alice foge muito do padrão e isso não é diferente quando ela vai fazer o acabamento da maquiagem dela com cílios postiços. Diferentemente de muitos maquiadores, ela sempre utiliza modelos pequenos, curtos na maquiagem para que os cílios não tampem, né, todo o trabalho que foi feito na pálpebra, né? E errada ela não tá. E a Pra Maquiar lançou um modelo que, assim, gente, é perfeito para essa técnica da Alice aqui. É um modelo de efeito natural, de base de cristal, e o nome dele é o Kate. Ele é bem pequenininho. Olha só que bonito que fica. Bom, agora só falta a gente finalizar com os lábios. Pelo que eu reparei ali, a Alice, ela faz bastante uso de lápis labial e gloss. Ela usa também batom, mas a marca registrada dela é aquela boca gloss bem bonita. E o truque é você fazer o contorno labial e depois esfumar com um pincel para ficar um pouco mais natural. Esse lápis aqui é o Spice da MAC e eu gosto muito do tom dele nos meus lábios. E o gloss que eu vou utilizar vai ser o Brigitte, o BT Gloss Brigitte da linha Bruna Tavares. Eu acho que é o meu favorito da marca. E assim eu finalizo a maquiagem. Se você não gosta de gloss, você não precisa necessariamente utilizar gloss, tá? É que eu gosto, minha boca tá um pouquinho seca, então assim, foi um alívio aplicar esse gloss nos meus lábios hoje. É uma maquiagem muito bonita, né? Eu usaria em qualquer evento, porém, se você tá procurando alguma indicação, eu recomendo muito essa maquiagem pra noivas, formandas, madrinhas, qualquer evento assim um pouquinho mais elegante, um pouquinho mais chique, porque eu particularmente acho que esse tipo de maquiagem passa uma vibe muito chique, né? E Alice, se você estiver assistindo esse vídeo, ó, um beijo pra você, já tô com saudade do nosso encontro lá em Porto Alegre, espero que a gente possa se rever em outros eventos aí no futuro, e saiba que eu admiro muito você, admiro muito o seu trabalho. E você, o que achou dessa produção? Comente aqui abaixo. Um beijo e até a próxima!